tudo bom com vocês? Aula 2 do mini curso Descomplicando a Costura. Espero que vocês tenham gostado da aula 1. Me deixa aqui nos comentários o que você achou. Você achou fácil fazer aquele diagrama? Eu acho que é o menos complicado que a gente tem aí no mercado. Na aula de hoje a gente vai fazer o molde para o corte. O molde para o corte é bem importante e é o material que a gente vai guardar, né, no nosso acervo de modelagens. Então presta bastante atenção, é muito facinho, essa peça é bem simples, como eu já disse pra vocês. E dando aqueles dois avisos anteriores, a gente tá usando o número 38 aqui no nosso canal, mas eu sempre vou deixar aqui embaixo, de modo gratuito para vocês, um PDF com as outras numerações. Eu tô usando a técnica do Senai, que foi onde eu aprendi a costurar, e eu espero que vocês tenham gostado e tenham achado fácil também, porque realmente é. E me deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, qual a próxima peça que vocês querem que eu faça a modelagem, tá? Que eu posso trazer pra vocês. Compartilha aí, gente, no Facebook, compartilha com os amigos, manda pra aquela amiga que tá louca pra costurar as próprias peças, até me embanando. Vamos lá, vamos começar, sem mais delongas. Oi, gente, então vamos lá, a gente vai começar a fazer o molde para o corte, e esse molde ele vai ser traçado por cima do nosso diagrama. Então, como na parte dianteira a gente usou 40 centímetros de papel craft por 88, agora a gente vai usar o dobro. Então, a gente vai usar 80 centímetros por 88, porque afinal o tamanho já é o do meu papel craft. Aí vai depender do seu papel, qual que é o tamanho do seu papel, tá bom, gente? Como vocês estão vendo, eu dobro ele no meio, porque a gente vai traçar o molde na dobra. Gente, por que a gente traça na dobra? No nosso caso aqui, a gente está confeccionando uma peça só. Mas quando a gente fala em indústria, né, em larga escala, a gente confeccionaria isso em cima de um infesto. Então, a gente ia pôr o molde todo em cima do infesto. O que é um infesto, Tati? São vários tecidos, um em cima do outro, bem lisinho, bem certinho, né, sem dobras, aonde vai vir uma máquina e vai cortar tudo. Então, se a gente estivesse fazendo para uma confecção várias peças, seria assim que seria feito, por isso que a gente faz desse jeito para fazer o encaixe. Eu posso falar mais disso sobre isso, né, numa outra aula, tá? Então, é por isso, ó, como vocês podem ver, eu dobro e ali na dobra eu vou ajustar o meu molde. Gente, tá vendo que tem uma linha lá, que foi a linha da vértice da reta? A gente vai encaixar bem certinho na dobra, ó. Vai ter sobra de papel lá pra fora. Então, a gente vem, encaixa o número 1 bem certinho ali na dobra, pra ficar bem alinhado. E depois a gente alfineta. Como eu já disse várias vezes pra vocês lá na outra aula, eu tô usando um papel um pouco mais sensível, porque o custo-benefício dele era bom, ele é um papel de rolo, eu comprei no Mercado Livre, inclusive eu coloquei o link pra vocês lá no outro vídeo, e ele pode rasgar, então a gente tem que tomar cuidado. No seu caso, você vai usar um papel um pouco mais grosso, principalmente agora na hora do molde, porque esse molde a gente vai guardar, nem sempre a gente guarda em lugares que vai ficar livre de amassar, de molhar, de ficar úmido. Então é importante porque a gente pode usar esse molde a vida inteira, né, gente? É um molde que a gente vai ter lá no nosso acervo da nossa confecção. Não necessariamente a gente vai jogar fora, a gente vai fazer a nossa peça e daqui 10 anos, se a gente quiser fazer outra saia, o nosso molde já tá pronto. Não façam igual a mim, gente. Eu jogo tudo fora, o molde. Depois eu fico tendo que fazer tudo de novo. Para passar para o molde, a gente vai usar uma carretilha, que é esse objeto que eu estou usando, que basicamente é uma lâmina, uma roda em lâmina, que a gente vai passando por cima. Eu estou passando bem forçado assim, porque a minha tem uns 10 anos, gente. Então, eu passo bem forte assim, várias vezes, por conta que a lâmina já tá bem velha e não tá fazendo o corte direito. Mas se você comprar uma carretilha, ela vai estar nova, e é só você passar por cima assim que ela já vai carretilhar. Nesse momento, toma cuidado ali pra não passar o traseiro, tá, gente? A gente tá fazendo o molde do dianteiro. Então, como na outra aula a gente já traçou de cores diferentes, fica mais fácil. É comum a gente se confundir, viu, gente? Eu me confundo também às vezes. Em outras peças um pouco mais difíceis eu me confundo. Vou traçar também ali o
os detalhes da pence, né, para marcar a pence bem direitinho. Mas ali embaixo eu vou usar um objeto que chama furador, gente. Esse furador você encontra em armarinhos também. Então, eu vou primeiro carretilhar ali as pontas, né, que foi o que a gente deixou aberto. Ele é um cone, então a parte de cima eu carretilho só para fazer a marcação, depois para eu fazer o pique. E na parte de baixo eu uso o furador, que você também encontra em qualquer armarinho, é bem facinho de encontrar, que ele faz um furo em todas as folhas. Então, os dois lados do meu molde vai ter esse furo certinho, tá bom? Então, olha só, fiz, e agora a gente carretilha ali a outra pence que também precisa ser marcada. Agora eu vou tirar, né, todos esses alfinetes para que eu consiga passar e fazer a nossa margem. Como vocês podem ver, ó, fica cheio de furinho, tá vendo? Para vocês a olho nu, pode ser que não esteja vendo, vocês não consigam ver, né, aí no vídeo, mas eu consigo enxergar bem direitinho. A saia, ela vai ter 1 centímetro de margem nas laterais e 3 centímetros de margem na barra. Então, a gente vai usar uma fita métrica, porque é mais fácil de manusear. E vamos colocando ali 1 centímetro por toda a lateral e a parte superior dessa saia. Você pode fazer com régua, tá, gente? Nesse momento é da sua escolha. Eu prefiro a fita porque ela é mais fácil de manusear mesmo. Mas você pode fazer com régua também. Então, olha só, eu venho fazendo toda a parte dianteira ali, marcando bem todas as partes, para que na hora que eu vá passar a régua não fique torto, né? Não fique faltando, ou fique principalmente torto, porque pode dar erro na hora da costura. Tem gente que gosta de usar margem de meio centímetro. Gente, para quem tá começando a costura, eu acho que 1 centímetro é o ideal. E ali na barra, realmente tem que ser 3, porque é padrão desta peça, tá bom? Então, ó, vou usar de novo a nossa régua. Como eu disse, a gente pode marcar a régua para ver onde a gente fez. Como é uma peça que tem somente uma ondulação, né? Somente na parte do quadril e na parte da cintura. Então, provavelmente você não vai se confundir se você marcar na própria régua. Então, eu venho ali fazendo bem certinho. E, gente, por que tem que ser certinho nessa parte do quadril? Porque pode dar problema na hora da costura. Imagina você fazer um quadril muito entrado, muito curvado, e no dianteiro e no traseiro menos curvado. Quando a gente for bater a costura, vai estar errado. E aí, se você não tem muita habilidade de costura, você vai passar um perrenguinho, talvez tenha que cortar de novo o tecido. Então, a modelagem, ela tem que estar bem certinha, tá? Principalmente nessas partes que tem curvatura. Ali na parte da cintura, eu também vou fazer, ó, eu vou virando a régua várias vezes, como a gente já fez lá no nosso diagrama, e traço também a parte da cintura com 1 centímetro de margem. Vocês não conseguem ver aí, mas tá certinho, tá? Vou fazer também as marcações da pence. Eu não faço ela inteira, porque não tem necessidade, essa pence ela vai ser fechada, mas a gente faz as marcações para depois a gente vem com o auxílio do alicate de pique. Depois que a gente cortar, né, tudo isso, a gente vem fazendo o pique com o alicate. A gente também vai fazer o fio. O que é o fio, Tati? É uma marcação de uma linha que vai nos auxiliar na hora da posição do tecido. Então, quando a gente põe o tecido lá no encesto, por exemplo, o tecido ele tem uma auréola, ele tem uma direção de caimento, que a saia vai ficar melhor com o caimento certo, né? Tem tecido que realmente nem dá pra você fazer do lado ao contrário, né? Do caimento do tecido, do fio. Então, a gente tem que bater, eu vou ensinar a bater esse fio na próxima aula, mas tem que bater bem certinho. E aí, nesse momento, a gente faz esse fio. Eu faço ele sempre mais ou menos ali na linha da nossa pence, e eu vou posicionar a régua bem certinha ali na barra, na dobra, para que ela fique bem retinha, não fique nem 1 milímetro para fora, tá, gente? E aí, eu faço a marcação com uma seta, sempre para baixo, porque é para direção do tecido, tá? O caimento do tecido tem que ser para baixo. Então, faço ali uma setinha para que na hora do corte, o nosso corte entenda. Aqui no caso é a gente mesmo, mas se fosse numa confecção,
eles entenderiam. Ó, eu alfinetei para cortar certinho as duas partes. E agora, depois que a gente corta, a gente vem com um alicate de pique, que eu falei anteriormente para vocês. Esse é um objeto de modelagem também. Ele custa em torno de 15 a 30 reais. E ele é essencial se você quer ter uma modelagem profissional, tá, gente? Se você quer trabalhar como modelista e quer fazer, por exemplo, freelance, é essencial para que você tenha um trabalho profissional. Se você está fazendo isso para você treinar, não pretende trabalhar na área, aí faz um piquezinho com uma tesoura. Não tem necessidade de você comprar um alicate de pique só para fazer uma modelagem, tá? Aí você faz um pique só com a tesoura, você vem com aquela tesourinha de costura, sabe aquela que é pequenininha, e dá um tiquezinho assim, e aí fica certinho ali a marcação. O meu alicate tá até desalinhado, gente, ele tá cortando errado, porque como eu disse, ele é muito velho também, ele tem uns 10 anos. E o nosso molde ficou assim, ó, a gente vai cortar ele dobrado, mas se você fosse numa confecção, estaria certinho, ó, os furos certinho, tudo certinho para você fazer o enfesto e o encaixe dessas peças. Então, agora a gente vai fazer o traseiro, e o traseiro, gente, ele vai usar 40 centímetros, né, ou um pouquinho mais, na verdade, foi uns 44 aí, só pra não ter erro, de folha. E aí, eu faço sempre uma linha pra me guiar. Por quê? Porque eu corto as minhas folhas torto, gente, ó, tá vendo? Tá tudo torto. Então, eu faço essas linhas porque elas me ajudam a deixar... Ai, gente, desculpa. Já é super tarde, já é meia-noite 44, por isso que eu tô bocejando. Elas me ajudam a me guiar. Então, eu vou ali, ó, vocês viram que eu fiz um esquadro e agora eu vou encaixar certinho. É importante dizer que o traseiro a gente vai deixar 3 centímetros. Então, veja bem. Veja que eu fiz duas linhas, uma bem próxima à margem e outra ali, aonde eu vou encaixar o meu número 1. Então, eu vou pegar na linha de dentro e eu vou encaixar o meu número 1, porque eu preciso ter 3 centímetros do passante do zíper. Então, esse molde, ele vai ter ali, nessa linha da vértice reta, que é essa linha principal, 3 centímetros a mais do que no dianteiro, porque a gente vai cortar isso no meio, nas próximas aulas vocês vão ver isso com mais clareza. A gente vai cortar no meio para pôr o zíper, tá, gente? O cinto não, o zíper. E eu estou usando um zíper um pouco maior, vocês vão ver na próxima aula, mas vocês vão usar um zíper de 13, 16 centímetros no máximo, tá, gente? 13 é o ideal, tá bom? Então, ó, alfinetei tudo, e agora eu vou carretilhar, assim como a gente fez na aula na base anterior, só que cuidando para fazer a certa, né? Então, como na aula anterior a gente distinguiu ali por cores, eu vou carretilhar agora a rosa, né? A avermelhada ali que eu fiz. É importante as cores por isso, para não ter erro, porque na hora a gente tá ali fazendo, tá distraído, sei lá, tá conversando, e aí acaba errando ali qual é o ponto certo, e isso pode dar problema, pode não, vai dar problema na hora da costura. Então, carretilha bem certinho, vocês estão vendo que eu tô seguindo aí bem certinho, e eu tô fazendo com mais força, como eu já disse, porque o meu carretel tá bem ruinzinho. Inclusive, preciso ir na 25 de março, quem é aqui de São Paulo? Na 25 de março, tem qualquer loja de armarinhos lá, tem, tá, gente? Esses utensílios aí que eu mostrei. Tanto o alicate de pique, quanto a carretilha, quanto o furador, tudo tem lá. Inclusive, eu comprei lá mesmo. Então, olha só, vou usar o furador novamente, igual na base anterior, furando ali a peça. E agora, a gente vai fazer a margem. A margem vai seguir a mesma sequência da margem do dianteiro, 3 centímetros de barra e 1 centímetro de lateral de costura, tá bom? Lateral e cos. Então, eu venho novamente fazendo com a nossa auxiliar aí, a nossa querida, idolatrada fita métrica. Fita métrica, gente, é a nossa melhor amiga. Vou contar uma história pra vocês, né? Como agora vai ficar tudo parecido, não vai atrapalhar. Quando eu fazia faculdade, eu ficava muito tempo na faculdade, né? Quem faz moda sabe que a gente passa o dia lá nos ateliês, porque a princípio a gente não tem máquina, e lá nos ateliês sempre tem os técnicos que ajudam a gente. Então, assim, gente, eu estudava de manhã e eu ficava, às vezes, já fiquei até 10 horas da noite, gente, na faculdade, fazendo projeto.
Mas enfim, saía de lá às 3, 4 da tarde. E direto, gente, eu ia embora com a fita métrica no pescoço e só percebia quando chegava em casa. Eu pegava trem, eu pegava ônibus, eu entrava no carro e eu não percebia. Eu estudava bem longinho assim da faculdade, eu tinha que pegar várias condições. E aí quando eu chegava em casa eu olhava pro meu pescoço, tava lá a fita métrica pendurada. Acho que as pessoas falavam, gente, que menina surtada, né? Será que é moda isso? Bom, tô fazendo aí as margens, cuidando ali na parte da ondulação, como eu já disse pra vocês. Não vou ser repetitiva mesmo, porque esse é um ponto principal para que o seu quadril não fique com sobra de tecido, para que o seu quadril bata certinho a costura, para você não ter problema, porque a gente tem que lidar com iniciantes, né, gente? Provavelmente vocês não sabem costurar muito bem ainda. Então, quanto mais perfeito a sua modelagem esteja e o seu molde pro corte, melhor vai ser a costura, vai bater tudo certinho, vai ser perfeito. Vocês vão ver que bateu tudo super certinho na nossa costura, porque, né, óbvio que tava tudo muito bem nivelado. Então, fiz aí, ó, o ajuste da pence ali, a marcação e descendo ali certinho. Vou marcar a pence, vou marcar o furinho que a gente já fez, pra não ter erro. Eu faço assim a olho nu mesmo, gente, porque eu já tô acostumado, tá? Se você precisar, usa a régua, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer as marcações e aí a gente vai cortar esse molde também, igual a gente fez no outro, tá? Esse molde tem ali a marcação do zíper. Nesse caso, gente, eu marquei 13 centímetros, mas como eu disse, vai depender do tamanho do zíper que você estiver usando. Eu usei um zíper aí de 30 centímetros, porque era o que eu tinha aqui em casa e eu não queria comprar um zíper somente para isso, até porque eu não iria, né, no centro tão cedo e eu ia demorar muito para gravar, mas o ideal é 13, 16, gente, de 13 a 16, tá? Porque ele precisa ficar ali no começo do nosso cóccix, ele não pode descer muito, senão incomoda para sentar, é perigoso abrir, é perigoso estourar. E aí, né, é um problema. Imagina você tá na rua, o zíper estoura. Principalmente porque esse zíper, ele fica posicionado bem no centro do traseiro, né, gente? Ele não fica na lateral do corpo, como algumas peças. É uma peça bem característica de Dior, viu, gente? Essa, que tem esse zíper no meio, né, do traseiro e tem esse caimento mais reto. Essa saia que fica ali um palmo do joelho, é bem característico de Dior. Deem uma pesquisada aí que vocês vão ver. É uma peça bem bonita. Se você deixar até uma abertura assim no traseiro, na linha central do meio, fica bem diferente, mas aí já é uma adaptação, né? Vou fazer a marcação também aí do fio, tanto no dianteiro, quanto no traseiro, quanto no cos. A gente faz a marcação do fio, como eu já disse, para que a gente encontre lá no nosso tecido o caimento certo, a linha do fio para bater. Vocês vão ver que, nossa, é super prático e bem melhor fazer dessa forma do que só jogar o molde no nosso tecido, que pode trazer, né, vários problemas de encaixe no corpo mesmo da peça. O caimento pode ficar estranho. Sabe aquelas calças, gente, conforme a gente vai andando, a costura vai vindo pra frente? Então, basicamente isso. Gente, olha só, pra fazer o cos eu peguei um retalho mesmo. E o cos, ele não tem diagrama. O cos a gente faz direto no molde do corte mesmo. Primeira coisa que eu faço é uma linha reta, só pra me guiar. E o meu cos, ele vai ter 64 centímetros. Só que no cos, independente do tamanho do seu cos, porque vai depender muito do tamanho da saia que você tá fazendo. Se você fizer uma saia 38 igual a minha, vai ser a mesma numeração. Mas se você fizer uma saia, por exemplo, 40, já muda. Independente do cos, você vai ter que pôr 3 centímetros de passante de zíper, mais 2 centímetros de margem, um para cada lado. Como a gente está fazendo direto no molde, a gente já deixa ali a medida certinha para não ter, para não ter trabalho mesmo, para não ficar riscando 2 ou 3 vezes, porque senão a gente ia riscar, depois as imagens, enfim. E o tamanho dele também vai da sua preferência. Eu fiz aí ele com 8 centímetros, sendo 4 para cada lado, porque a gente dobra, né? Mas você pode fazer ele de 10, pode fazer ele de menos, depende do que você prefere de tamanho de cos.
O cos padrão é de 8 centímetros, sendo dobrado ao meio, né, 4, 4. Mas aí, gente, vai depender muito da sua preferência. Como eu disse, o tamanho também vai mudar conforme o tamanho da sua peça, tá? Então, depois que eu faço as marcações, eu venho e fecho isso num grande retângulo, né? Fazendo ali as partes de baixo. E agora eu vou fazer a marcação do passante. Então, eu já fechei tudo com a metragem certinha. E agora, ali no lado que a gente fez o número 1, a marcação do número 1, né? Que foi a nossa base, eu deixo 3 centímetros e 3 centímetros para fazer o pique, para saber que ali é a parte que vai ficar o passante do zíper, tá bom, gente? Na verdade, isso depois vai se... Vocês vão ver lá na costura, não vou dar muito spoiler, não. E depois que isso feito, eu corto tudo e venho também fazendo ali com o alicate de pique, esse pique que eu marquei de passante, tá, gente? Basicamente é isso, acabou. É muito simples mesmo. É uma peça descomplicada, é uma peça excelente para quem tá começando na costura, para quem tá começando a aprender mesmo. Foi a primeira peça que eu fiz. Depois dessa peça eu fiz shorts, fiz calça, fiz camisa social, mas lá no curso, como eu disse para vocês já numa aula anterior, lá no meu curso do Senai, a gente aprendeu todas as peças básicas. E a partir dela, gente, a gente faz qualquer coisa. A partir da saia básica, a gente aumenta, faz outros modelos, a gente faz recortes, a gente faz adaptações. É um universo muito extenso, que sempre segue uma base, né, que é esta que eu tô dando para vocês, tá? Então, basicamente é isso. O nosso cos também vai ter a risca do fio, eu vou fazer daqui a pouco. E o nosso molde, ele vai ter 3 partes, né, sendo o dianteiro, o traseiro e o cos. Você pode, gente, numerar, né, por nome, porque você vai guardar isso de alguma forma e você pode esquecer depois de um tempo, e aí você vai olhar e falar, meu Deus, o que é isso? Então, numera, põe nome, põe numeração, tipo, cos 1, saia reta, pra você também, se você acaba fazendo muita modelagem, aí se perde, aí o cos de uma modelagem vai pra outra modelagem e depois você não se acha, tá? Então, faz aí a referência mesmo da sua modelagem para que você não se perca e põe nas 3 partes, tá? Eu guardo tudo aí com a algema de um alfinete e eu coloco num saquinho plástico, tá, gente? Eu não guardo de uma forma muito diferente, mas eu quero trazer um vídeo ensinando formas de guardar para vocês. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula. Não esquece de curtir,